Você sabe qual é uma das principais diferenças da pessoa de direita e a pessoa de esquerda? A pessoa de esquerda mais socialista, que acredita no comunismo. Você sabe qual é a principal diferença dessas pessoas comunistas e socialistas para uma pessoa de direita? Vamos lá. A primeira grande diferença é a seguinte: a pessoa de esquerda, socialista, comunista, ela acredita que o grande problema da sociedade, o grande vilão, o grande inimigo da sociedade é o empresário, o milionário, o bilionário, o cara que gera empregos. Para o socialista, para o comunista, essas pessoas são praticamente fascistas. Sendo que eles nem sabem o que significa fascismo, né? Mas vamos deixar essa parte deles não saberem nem o que significa fascismo para outro papo. Vamos colocar isso aqui em termos mais práticos. Para o socialista comunista, o grande inimigo da sociedade é o cara que gera emprego, é o milionário, o bilionário. E isso tem até um fundo de inveja, sabe? Aquela invejinha. Eu não posso ter isso, então ele também não pode. Ele tem que dividir com quem não tem nada. Esse é o cerne, essa é a raiz da pessoa que é socialista, comunista, que eu acredito que você não seja. No fundo, cara, é uma raiz de inveja. Queira ou não queira, no fundo é uma raiz de inveja. Ah, divide aí, você tem demais, esses bilionários, tanto dinheiro assim pra quê? Você tem que dividir com os outros. É sempre esse papinho mole, é sempre esse papo mole. E a pessoa de direita, qual é uma das coisas que diferencia o esquerdista do direitista? O cara de direita, ele acredita que, diferente do socialista, que acredita que o inimigo da sociedade, o inimigo do país é o cara que gera emprego, o empresário. O cara de direita, ele acredita que o grande inimigo da sociedade é o Estado, o governo, a alta carga tributária. O Estado, nós de direita, eu sou de direita, nós de direita nós consideramos que o grande inimigo do trabalhador, das pessoas, da sociedade como um todo, é o Estado. É o Estado, é a alta carga tributária. E isso fica muito claro, isso é muito fácil de entender. Eu, sinceramente, eu fico assustado como que em pleno século XXI existem tantos canais que se dizem comunistas aí no YouTube. E é um negócio absurdo, porque eles pregam assim o extermínio dos adversários políticos. Se alguém de direita falar que pessoas de esquerda devem, né, morrer, você sabe muito bem o que acontece, né? Investigação do STF, você vai parar lá no inquérito das fake news, mas o pessoal de esquerda aí, a canhota, eles podem falar os maiores absurdos. Podem falar que vão matar as pessoas de direita, que a pessoa de direita merece uma boa bala na cara e uma boa cova, os negócios absurdos assim. Mas olha só, vamos colocar aqui em termos mais claros o que eu tô falando. Por que o comunismo, por que o socialismo, ele é imbecil? Por que é coisa de idiota? Se liga nessa matéria do SBT que eu vi, foi hoje. Eu tirei print dessa matéria do SBT. Dá uma olhada nessa matéria do SBT. 42% do salário do brasileiro é utilizado somente para pagar impostos. O brasileiro, ele trabalha praticamente até maio. De janeiro a maio. Só para pagar impostos. Só para pagar imposto. Por exemplo, nessa matéria do SBT, eles mostram que, por exemplo, um micro-ondas é 60% de imposto. Olha que loucura. Um micro-ondas é 60% de imposto. A geladeira, eles mostram também nessa matéria. Uma geladeira você paga 40% de imposto. Olha só. Então, fica muito claro, você percebe de forma muito nítida que o grande inimigo da sociedade, o grande inimigo do povo é o Estado, é a alta carga tributária. Mas não é o que os esquerdistas, socialistas, comunistas pensam. Eles pensam que o grande inimigo é o cara que gera emprego, o bilionário, o milionário, como eu disse. O que não tem nada a ver. O Brasil é um país tão pobre, cara, por conta de tantos impostos. Por que o poder de compra do brasileiro é tão baixo? Porque você vai no supermercado com 500 contos, com 500 reais, você não coloca nada no carrinho. Por quê? Por conta de tanto imposto. Se não fosse tantos impostos, no mínimo, uma compra que você faz normalmente, cara, você conseguiria comprar o dobro se não fosse tanto de impostos que a gente paga.
Se não fosse o tanto de imposto que a gente paga, o tanto de compras que você coloca no seu carrinho, você conseguiria colocar no mínimo o dobro. E é por isso que no Brasil existe uma diferença tão grande de quem é rico para quem é pobre. Porque o imposto no consumo, ele afeta diretamente o mais pobre. O rico não está nem aí. Uma compra de 2.000, 3.000 reais para um rico não é nada. Entendeu? Mas para uma pessoa que ganha um salário mínimo, como que ela vai fazer uma compra dessa? Não tem como. E é por isso que é uma diferença tão brutal de quem é muito rico para quem é muito pobre. Porque o rico ele consegue fazer uma compra tranquilamente, entendeu? Uma compra de 2.000, 3.000 pro rico não é nada. Então, se você analisar de forma muito simples, de forma muito simplória, você percebe que o inimigo do povo é a alta carga tributária, são os tantos impostos, essa nossa elite corrupta, fiduciária, que suga os recursos do Brasil de forma inacreditável, de forma estrondosa. E aí você começa a perceber como que existem tantas pessoas imbecis, a ponto de acreditar que o inimigo é justamente o cara que tá te dando emprego. E nessa matéria mostra que se você for ter um funcionário, digamos que você abrir uma padaria, uma pequena mercearia, você gasta para ter o funcionário e você paga praticamente o dobro de direitos, impostos. Cara, é absurdo. Então, se você for contratar um funcionário que ganha um salário mínimo, no mínimo você paga um salário mínimo pro governo. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. É praticamente você contratando um funcionário para você e um pro governo. Você tem que pagar o INSS da pessoa que ela nem vai receber. Porque provavelmente você deve saber que o INSS é uma pirâmide financeira. A aposentadoria, as pessoas, principalmente a geração Z, não vai conseguir se aposentar. Quando chegar no momento de se aposentar, não vai conseguir se aposentar, porque o sistema previdenciário do Brasil é uma pirâmide. As pessoas que são aposentadas hoje, elas recebem dinheiro de pessoas que são produtivas, ou seja, o CLT de hoje, o CLT que trabalha hoje é que paga a aposentadoria dos mais velhos. Ou seja, quando você tiver mais velho, não vai ter ninguém trabalhando para pagar a sua aposentadoria, porque a população está envelhecendo cada vez mais e estão tendo cada vez mais jovens no mercado de trabalho. Olha só que coisa bizarra. Então fica muito claro, fica muito nítido. E aí é muito fácil você ganhar de um comunista em qualquer debate, em qualquer discussão. Você simplesmente fala para ele: ô meu amigo, você é maluco? O que mais atrapalha o povo, o que mais atrapalha o cidadão nesse país aqui são os impostos. Não tem nada de o milionário, a burguesia, o irmão, que papo de fracassado, que papo de Zé Ruela, mano. Que papo de Zé Ruela. E você pode perceber, esses comunistas de YouTube, esses socialistas, eles nunca falam do problema do governo. Eles sempre atacam as pessoas que têm dinheiro. Sempre atacam as pessoas que têm dinheiro. Eles não falam do governo. É um negócio muito interessante. Eles não falam, por exemplo, dos impostos que eu estou tratando com você aqui. Que é o que eu falei no início do vídeo. O direitista, ele acredita que o problema do Brasil são os impostos. É a alta carga tributária. E o esquerdista, ele acredita que o problema do Brasil são os milionários. São as pessoas que geram emprego, são os patrões. Mas tem muito patrão FDP. Óbvio que tem, óbvio. Um exemplo, cara, é o Luciano Hang, dono da Havan, que fez lobby. Você sabia que um dos principais causadores, um dos caras que mais articularam nos bastidores fazendo lobby para que a gente pagasse imposto nas compras internacionais, o imposto das brusinhas da Shopee, da AliExpress, foi justamente o Luciano Hang. Foi justamente ele, porque o brasileiro estava comprando coisa muito barata lá fora e não estava comprando na loja do velho da Havan. Aí ele foi lá e fez lobby para aumentar o imposto, né? Para tacar imposto e você não comprar fora do Brasil, você comprar aqui dentro do Brasil mesmo, na indústria nacional. Ou seja, vai ter um bando de empresário vagabundo? Vai. Mas qual é a outra opção? Qual é a outra opção? Fala aí pra mim. É impressionante que eles nunca falam, né? Qual é a outra opção? Fala aí, me diga aí um país em que não existe capitalismo e que é uma economia que funciona, que as pessoas não passam fome, e que não é capitalista. Aí eles gostam de citar a China, né? Pelo amor de Deus, que piada. A China é um dos países mais capitalistas que existem, velho. E os caras citam a China como se a China não fosse um país capitalista. Tá maluco?
A China vende produto pro mundo inteiro, importa, exporta, faz negócio com o mundo inteiro e os caras querem dizer que a China é comunista, socialista. A China é um governo ditatorial e só, para por aí. Não tem nada de comunismo e socialista ali não. É claro que não tem alternância de poder ali. É a única característica comunista. A única característica comunista da China é que não tem alternância de poder. De resto, meu amigo, é um país extremamente capitalista. Um país extremamente tecnológico, entendeu? Extremamente tecnológico. Não existe, se você pegar a ideia marxista, socialista, comunista, não existe absolutamente nenhum país que tenha dado certo seguindo o comunismo, o socialismo. Não tem. Pode procurar, pode procurar. E os países que tentaram fazer isso acabou dando uma merda gigantesca. O país que mais se aproxima do comunismo e socialismo é a Coreia do Norte, Cuba, países miseráveis, altamente miseráveis. E é impressionante que esse pessoal nunca quer ir pra lá, né? Esse pessoal não vai pra lá. Eles vão tirar férias, só vão para os Estados Unidos, Espanha, né? Europa, os países lá da Europa. Não vão para Cuba, não vão para Venezuela. É sempre a mesma hipocrisia que a gente está acostumado. Então, um carinha que ganhou bastante notoriedade nas redes sociais aí foi um tal de Jones Manuel, né? Jones Manuel. Ô carinha repugnante, cara. Na moral mesmo. Na moral. Meu Deus do céu. Ele fala tantos absurdos, que eu gostaria de falar a mesma coisa a respeito dele, mas se eu falar, como eu me identifico mais ao lado do direito, né, a gente sabe muito bem o que pode acontecer. Mas eles têm a liberdade para falar o que eles quiserem. Ameaçar de morte qualquer um. Falar que ele defende a pena de morte. Ele defende a pena de morte no regime socialista. Não, porque numa tomada de poder revolucionária, eu sou a favor que pessoas que se opõem ao regime podem ser mortas. Eu defendo que qualquer um que se opõe ao regime possa ser morto. E o cara fala isso na maior cara lavada. Na maior cara lavada. Eu não sei como não acontece nada com esses caras. Que negócio maluco. Maluco. Cara, então é isso aí. Como que existem pessoas que podem acreditar em comunismo, socialismo em pleno século XXI, meus amigos? É um negócio bizarro, bizarramente maluco. Rapaziada, já falei muito nesse vídeo aqui. Deixa seu like aí nesse vídeo. Deixa seu like aí. Se quiser também, se inscreva aí. Só falta 96 mil inscritos pra gente bater 100 mil inscritos nesse canal. Falta quase nada. Firmeza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.